Fala aí, pessoal, tudo bem? Um vídeo rápido para você crescer e aprender. Principalmente as pessoas que vão nas igrejas e fora da igreja, isso infelizmente é do ser humano. Tem o costume de se comparar. Se comparar com quem está em cima e se comparar com quem está embaixo. Por exemplo, ela olha para quem está vencendo, para quem quer, ela olha para quem é o que ela quer ser, para quem tem o que ela quer ter, não importa a área, seja família, espiritual, financeiro, ela deseja algo e ela se compara com aquela pessoa. Isso é ruim porque a comparação, ao invés de estimular ela, vai desestimular. Porque ela não está, muitas das vezes, no mesmo nível que aquela pessoa. Entende? As experiências dela não são as mesmas daquela pessoa que venceu, que está comemorando a vitória. E ela fica se comparando. E quando ela se compara, ela se sente mal. Aí vem a inveja, aí vem o orgulho, aí vem um preconceito contra a outra pessoa. Ah, mas fulano, ele conquistou isso, por que isso? Ah, mas fulano isso, mas fulano aquilo, né? Isso não tem dentro das igrejas, né? Mas o fulano fez isso, lógico, né? Lógico, olha isso, olha, ele estudou, enfim. Aí fica dando... Ela ficou feliz, ela olhou aquilo da pessoa, ficou feliz, porque ela deseja também na vida dela, mas ela se comparou com o outro. Então ela teve uma ação negativa ao invés de positiva. Aí, contrapartida, olha para quem está embaixo, fica se comparando com quem está embaixo. Já que ela não está conseguindo ter o resultado de quem está em cima, então ela vai se comparar com quem está embaixo. Aí ela olha com quem está embaixo e ela se sente melhor do que... Se sente melhor, se sente maior, se sente mais importante do que quem está embaixo. Ah, mas eu estou aqui porque eu fiz isso. Ah, mas eu tenho isso porque eu sou aquilo. Ah lá, fulano. Fulano, Então, a comparação é algo demoníaco. A comparação é algo espiritual. A comparação é algo que vem do diabo na vida do cristão, na vida do crente, na vida do ser humano, que faz a pessoa estar se comparando com quem está em cima, faz ela se comparar com quem está embaixo, e ela não sai do lugar, irmão. Ela fica ali, paralisada, com maus pensamentos, maus sentimentos e mais ações. Isso impede que o milagre venha acontecer na vida dela. Você quer se comparar com alguém? Se compare com você mesmo. Não existe outra coisa ou pessoa que você possa se comparar além de você de ontem. O que você foi ontem? O que você fez ontem? Hoje você tem que ser mais e hoje você tem que fazer mais. É só isso. Aí você vai crescer. Aí você vai começar a ter resultado. Não o resultado que a pessoa teve, mas o seu resultado. E o seu resultado, todo dia, pode ser muito mais do que aquela que você está se comparando. Entende? Pode ser muito mais. Então pare de ficar se comparando. Dentro das igrejas fofoca, disse-me-disse, um falando da vida do outro, sabe? E, pelo amor de Deus, velho, esquece, é passado. Esquece isso aí. Sai desse grupinho de pessoas, sabe? Evolui. Entende? Esse grupo de pessoas sempre vai existir. Esse grupo... A palavra de Deus diz que os pobres sempre estarei convosco. Pobres. E quando Deus fala pobres, não é só pobre de dinheiro, não. Não é só pobre porque a pessoa é pobre de dinheiro. Não. É porque a pessoa é pobre de mente. A pessoa é pobre de coração. A pessoa é pobre de espírito.
ela está ali, mas ela não quer crescer, ela não quer sacrificar. Então ela prefere ficar se comparando. Quando ela se compara, então isso é meio que um alívio e uma desculpa por ela não ter avançado, conseguido, conquistado. Porque ela se sente menor e inferior àquela pessoa que está dando testemunho no altar, aquela pessoa que está vencendo. Ela se sente menor, porque ela se comparou. Entende? Mas não é. Isso se chama-se vitimização. Isso é um espírito de vitimismo. É um espírito de vitimismo que traz orgulho, prepotência, arrogância para a pessoa aí. Ela não está vendo. E para ela se sentir contrapartida, para ela se sentir bem, porque ela não vive pela fé, vive pelo sentimento, então ela se compara com quem está embaixo. Aí ela pisa, humilha, despreza, condena, aponta aqueles que estão embaixo para ela se sentir um pouco melhor. Fechou? Então compartilha esse vídeo para alertar a igreja, para alertar o povo da sua igreja, para alertar as pessoas que congregam na sua congregação, que vão no seu grupo, para ver que muitas das vezes o que está agindo neles é um mal, é um espírito enganador que engana. Eu confesso que eu achava isso normal, né? De ficar me comparando com as pessoas, né? Sabe? Então, até a hora que a chave virou, eu falei, não, pô, que isso? Se eu tenho que me comparar com alguém, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Né? A palavra de Deus diz, vigiai, se autoexaminai. Então, quando você se compara com você mesmo, você cresce. Entende? Você identifica os seus defeitos. Entende? E você tem uma referência para melhorar. Entende? Então, se compara com você de ontem, melhore hoje. E amanhã você se compare com hoje. Fechou? E troque a comparação pela referência. Troque a comparação. Pessoas, a gente não se compara. Pessoas, a gente tem como referência. Por exemplo, se uma pessoa deu testemunho, se ela está bem, se ela está feliz, se ela está crescendo, você tem que ficar feliz, pô. Você tem que ficar feliz com isso de verdade. Porque ela está vivendo o que você vai viver. Entende? E você tem que ter ela como referência. Não para você desejar ter o que ela tem, mas você desejar fazer o que ela fez. Percorrer o caminho por onde ela percorreu. Entende? Olhar os bastidores, não o palco. Você vê o palco lá da pessoa, é muito lindo, né? Mas você não vê os bastidores, pô. Então, você tenha ela como uma referência. Entende? Uma referência. É uma simples referência. Simples referência. Não é exemplo, não. O seu exemplo é Jesus. É a palavra. O seu exemplo é o Espírito Santo. É a palavra. Entende? É ele que nos faz dar exemplo. O exemplo é o Espírito Santo que está naquela pessoa que está tendo resultado. Ele não é exemplo, não. Ele é um miserável pecador. Igual eu, igual você. Entende? Exemplo é Deus. Deus é Deus. Então, mas tenha ele como uma referência. Tenha ele como uma referência. Um ponto de partida onde, poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Deixa eu ver o que ele fez. Talvez você não vai fazer exatamente o que ele fez, mas já é uma referência para você caminhar. E ali Deus vai te guiar. Entende? Assim também aquelas pessoas que estão embaixo. Não critique, não condene, não despreze, não menospreze, não pise. Não. Esteja pronto para estender a mão, para ensinar, para que elas venham subir no nível que você está. E olhe para ela como uma referência. Uma referência, poxa, porque se elas estão em uma situação pior do que você, é porque ou elas estão fazendo algo de errado, que precisam ser ensinadas e motivadas a se corrigir, ou elas estão deixando de fazer algo que é certo, que talvez ela nem tenha consciência, ela nem sabe.
E ela precisa somente de uma orientação. E você é referência para ela. Você é referência para quem está embaixo. Entende? E as pessoas que estão em cima são referências para nós. E assim o corpo de Cristo ele vai crescendo, se ajudando, desenvolvendo. Entende? Fechou? Então não se compare. Tenha as pessoas como uma referência. E que o seu maior exemplo, o meu e o nosso maior exemplo, e o único exemplo que de fato não falha, é Jesus Cristo. Esse é o nosso maior exemplo. Então, se você tiver que olhar para alguém para ser exemplo, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Fechou? Gostou do vídeo? Você curta, comente, compartilhe em todas as suas redes sociais para que as pessoas saibam e aprendam isso. Aprendam, porque tem muita gente que, infelizmente, ela só não tem a consciência. Talvez ela nunca ouviu isso. Talvez ela nunca ouviu. E na hora que ela ouvir, ela vai cair em si. Caramba, é por isso que eu arrumo tanto problema. É por isso que eu não tenho resultado. Então, compartilhe. Fechou? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.